Olá, tudo bem? Hoje eu vou deixar uma palavra para vocês que está em Mateus 14:28. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Aqui fala uma passagem que Jesus está andando sobre as águas e os discípulos eles se assustam e Jesus fala, né, não temas, sou eu. E Pedro fala, né, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E o Senhor tem falado comigo sobre esse versículo, sobre andar sobre as águas. E eu, quando recebi essa palavra, eu pensei, tá, vou andar sobre as águas. Eu já pensei que eu ia sair correndo sobre as águas, que andar sobre as águas ia ser assim, só viver o sobrenatural e tá tudo certo. Só que andar sobre as águas não é sair correndo sobre as águas, não é não ter medo. Andar sobre as águas é um passo de cada vez, em direção a Jesus e com os olhos nele. Porque a gente vai andar contra o vento, né? Nesse momento que Pedro vai até Jesus, está uma tempestade, vento contrário. E ele vai contra o vento, ele não tá indo numa calmaria, né? Ele tá indo numa tempestade. Não é andar em águas tranquilas, não é sair andando como se fosse um rio, assim, calmo, um lago. É o contrário disso, é andar sobre a tempestade. É olhar, assim, tudo que tá em volta, olhar para Jesus e continuar andando, mesmo com todo aquele vento em volta, né? Muitas vezes a direção que Jesus nos dá é encontro com uma tempestade. Nem sempre a vontade de Deus é uma calmaria. A gente pensa que a vontade de Deus é somente, nossa, é tranquilo, é calmo, só que nem sempre. Muitas vezes Deus manda a gente ver toda aquela tempestade em direção a ela. Nem sempre vai ser calmo, nem sempre. Tá passando um helicóptero aqui. Passou. E às vezes é o caminho mais difícil. E é o caminho que menos faz sentido. Então, se Jesus está hoje te chamando para andar sobre as águas, que você esqueça todo o ambiente que está em volta. Olhe para Jesus e caminhe em direção a Ele. Porque não vai ser um caminho tranquilo, às vezes é uma decisão que não vai ser uma decisão tranquila. Muitas vezes vai tirar você da zona de conforto, muitas vezes vai movimentar pessoas que vão ficar contra você. Andar sobre as águas é sobrenatural, mas não é andar numa calmaria. É andar em direção à tempestade. Pensando assim é até loucura, né? Andar em direção à tempestade, mas as coisas de Deus, né? É loucura pro mundo. Então, se o Senhor está te direcionando para fazer algo que não faz sentido e que às vezes tem até alguns levantes, olhe para Jesus e vá. Porque nem sempre a direção que o Senhor dá é uma direção calma. E se o Senhor tá trazendo esse direcionamento para você, que você não olhe todas as circunstâncias ao redor, que você não olhe o vento contrário, as ondas, a tempestade. E não queira correr, ande um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Vai olhando para Jesus e olhando e indo um passo de cada vez. Porque se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente cai, né? A gente afunda. Foi o que aconteceu. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Mas quando ele afundou, Jesus estendeu a mão e ergueu. Então Jesus não estava longe de Pedro, Jesus estava ali, próximo. Foi ele que tirou os olhos de Jesus. Ele que achou que Jesus estava longe, mas Jesus não estava longe. Então, Jesus está com você, está perto de você. Olhe para ele e vai em direção ao que ele tem pedido, que ele tem chamado para você fazer, mesmo sendo com ventos contrários e mesmo sendo algo que não faz sentido para você hoje, mas um dia vai fazer sentido. Só olhe para Jesus e continue.